podcast do Gil é um oferecimento de Laju, confeitaria artesanal. Surpreenda o seu paladar com o menu encantador de criações da Chef Júlia. Estamos na Outlet Premium, rodovia quilômetro 45. Apoio Grupo Casa e Arte. Chegando mais um podcast aqui pela Rede 10 de Comunicação, você pode nos assistir pelo YouTube, Facebook, Instagram e pode nos ouvir pelo Spotify. Só sintonizar lá um @diário de Suzano que você vai encontrar a gente, beleza? Obrigado pelos comentários. Você pode também participar dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros que aqui estão veiculando as suas logomarcas. Tem um telefone que é o 4745-6929. 4745-6929 é do comercial do Diário de Suzano. Se informa lá com a Edilane, ela vai dizer para você como que funciona. Eu queria dizer para vocês, dias atrás eu falei que haviam hackeado o Instagram da APAI. Ontem conseguiram pegar de volta, quase 10 dias já isso. Na sexta-feira, hackearam o meu Instagram. Esse bando de desocupados, safados, sem vergonha, marginal. Isso é coisa de vagabundo, ok? Gente desse tipo tem que ser presa. Não der, tem que ter lei para isso. E Instagram, pelo amor de Deus, que fragilidade, não? Que palhaçada é essa? Se um WhatsApp a gente não consegue ver as mensagens, porque é tudo pictografado, pictografia, sabe como é que chama? Criptografia. É assim que fala? Criptografia. Agora o Instagram você perde por besteira. Então, fica aqui, se você está precisando recuperar o seu Instagram, eu tenho um camarada, um amigo, um menino, super gente boa, não vou falar o nome dele aqui e não vou deixar o nome dele aqui, beleza? Ele até me pediu isso, para eu passar só para quem eu tenha de fato um contato. E ele vai fazer isso para você e não custa caro. Não entre nessa onda de pagar uma fortuna para recuperar o teu Instagram, tá bom? Então o meu Instagram tá de volta, eu não estava vendendo nada e nem pedindo dinheiro para ninguém. Eu acho que ninguém mais cai nessa, né? E também a APAI não estava vendendo nada. A APAI pede colaboração. Entra em contato com a APAI, pega o telefone da APAI, liga lá, liga no WhatsApp, no celular da Clau, que é a diretora, enfim. Não caia nessa não que é feio, tá bom? Estou recebendo hoje o Jonathan Vilela. Eu conheço ele desde menino, quando ele ainda dançava, né? Depois ele foi fazer uma viagem de navio, aí foi dançar no navio, ficou vários anos, depois voltou. Ele se especializou na organização de concursos e vou dizer uma coisa para vocês, não tem ninguém para competir com ele. Obrigado, viu, John? Obrigado você, Gil, pelo convite, um prazer. Muitos anos de amizade. Muitos. Você me conhece antes de eu dançar ainda, eu nem dançava, né, por conta do meu pai, o magrão lá dos Fuscas. Isso. Então, bota aí mais de 20 anos, eu acho. Eu acho que mais. Eu tô aqui em Suzano há 32, então, enfim... Ele não tem 32 ainda. Então... 36 ainda não, tenho mais. Precisa falar, ninguém vai desconfiar. Posso mostrar aquelas fotos suas não, né? De quando você estava no navio? Pode. Eu vou mandar para você. Tem uma dele assim que, nossa senhora, viu? Fazia sucesso. Mas você dançou durante muito tempo, você foi dançar... Na Disney? Não teve uma história assim? Eu trabalho com a Disney até hoje. Eu entrei na época que eu dançava, eu comecei a dançar com a Lilian Gumieiro aqui em Suzano, né? Amiga. Que infelizmente encerrou, né? O ciclo lá do Centro de Arte. Comecei com ela. E aí muitas audições, né? No mundo da dança é tudo muito instável. Então a gente tem que fazer várias audições, vários trabalhos para ir entrando nos trabalhos disponíveis, né? E aí o primeiro trabalho grande que eu fiz assim foi na Disney. Que daí eu passei como bailarino. Na época foi 2007 isso. E aí eu trabalho até hoje com a Disney. Hoje eu faço mais coordenação. Eu entrei como bailarino, né? Daí conforme fui pegando experiência, eu sempre gostei dos bastidores, né? Dos eventos. Hoje eu faço coordenação de alguns eventos pelo Brasil todo. Ainda trabalho... Perdão. É que se ele bater a mão aqui, vocês vão ficar escutando esse toque. Eu só tô dizendo... E pior que eu tenho Amarra a mão dele.
Amarra a mão Pior que dele. eu tenho mania de falar, eu sou muito expressivo, então vou Eu de me vez em controlar. quando dou um tapa no microfone aqui e mando ele longe. Meu, perdão, eu achei que você estava dando um recado. Não, é só o toque aqui. Mas, ô John, você depois foi viajar. Você viajou de navio? Quantos anos você ficou no Fui. navio? Então, aí logo na sequência, em 2007 eu passei na Disney, daí em 2008 eu passei nessa audição, era uma companhia da Inglaterra, e eles faziam shows em vários Chique, hotéis, em hein? vários lugares. E aí um dos shows que eu fazia com eles era em navios, aí eu fiquei 4 anos morando na Inglaterra lá na companhia e fazendo shows na turnê E o no inglês? mundo inteiro. Eu já falava, eu não sabia que eu falava tanto, Gil. Quando eu cheguei lá que eu vi, porque a gente aprende, mas não pratica, né? Sim. Aí, quando eu cheguei lá que eu vi, caraca, tá mais enraizado do que eu pensei. Começa a ficar familiar as coisas. Você perde a vergonha. É. A gente tem vergonha de falar em inglês, falar outra língua. É Aí verdade. lá não tinha opção, eu falava, porque eu era o único brasileiro lá. Disney, como é que foi essa? Você foi aprovado para trabalhar lá na... Conta um pouquinho disso. Não, eu trabalho na Disney do Brasil, que Brasil. é da Disney de Orlando e tal, e o escritório do Brasil, tudo que acontece no Brasil sai aqui do escritório que é de São Paulo. Desde lançamento de marca, decoração, assim, enfim, qualquer coisa que tenha a marca Disney, tudo sai daqui. E aí, na época, em 2007, tinha uns shows da Super Casas Bahia, não sei se você lembra, lá no AMB. Lembro. Uns shows gigantescos, né? Lembro. E aí, a atração principal de lá era da Disney. Era a produção da Disney, vinham os figurinos de Orlando, tudo da Disney vem realmente lá de Orlando. E aí eu passei como bailarino. E aí, conforme eu fui fazendo bastante, fui pegando experiência, né? Eu fui fazendo os contatos, sempre fui muito bem relacionado. Aprendi com pessoas boas, a me relacionar bem, né? A plantar, né? Plantar raízes, plantar sementinhas. E aí, conforme foi surgindo a oportunidade, eu comecei a ganhar espaço na coordenação. E aí, hoje eu faço coordenação de alguns eventos, tem várias coisas, né? Porque no Brasil inteiro. Mas você chegou a se apresentar em Orlando também? Não, em Orlando não, porque lá é outra, né? Lá é outra direção. Já dá pra ter indicação. E como bailarino, você tinha algum personagem específico, alguma coisa específica que você fazia? Se eu te contar... Ele era o príncipe? Não, é que lá a gente lá tem umas coisas... Eu posso te contar fora do ar, talvez, mas é que lá a gente tem algumas coisas de confidencialidade pra manter a magia. Ah, não pode né? falar? Não, de forma alguma. Você não era Cinderela, não podia ser. Se eu tirar a barba, você vai confundir, tá? Se eu tirar a barba, você vai reconhecer, talvez. Inclusive, eu uso a barba pra não me reconhecer. Ai, que delícia. Gente, a vida, se a gente não puder rir, não puder falar um pouco de bobagem, não vale a pena viver. Sim. Não é? Senso de humor. Não vale a pena viver. Senso de humor é fundamental. É fundamental em tudo aquilo que a gente faz. Ô, John, daí, assim, essa sua história da Disney, você se enveredou, você foi para o navio, 4 anos dentro de um navio, não deve ser fácil, né? Não. Não deve ser fácil. Na época eu gostava muito. Porque né? é bonito, Hoje, a gente vai assistir, quem já andou de navio sabe disso, você vê um show, um espetáculo, aquela energia maravilhosa, os atores, os bailarinos, bailarinas, atrizes, todos com aquela vontade. Mas você viajar 4 anos, você morava no navio. A gente ficava temporadas. Eu já fiz de 6 meses, que é a maioria. Mas você mora 6 meses no navio. No navio, 6 meses. Não é fácil. E aí, o máximo que eu já fiquei direto foi 1 ano. Que foi o último contrato que eu fiz até. 1 ano direto no navio. Mas assim, o bom é que tem muita comodidade, né? É como você morar num hotel. É como você morar num resort, na verdade, né? Porque os navios que eu fazia eram bem grandes, então tinha tudo. A gente podia... E bailarino tem luxos, tá? Tem muita gente que trabalha em navio e fala que não é muito bom e tal. Pra bailarino era maravilhoso, porque como a gente é celebridade, né? Os bailarinos são os artistas do navio. Claro. Então a gente é tratado como celebridades, até por conta para socializar com os passageiros, né? Podia? Então, a gente tinha que fazer parte é? da nossa função socializar com os passageiros. Então, a gente podia ir em todos os restaurantes, podia ficar no bar, na piscina. Podia dar uns beijos nos passageiros, nas passageiras? Não sei se podia. Podia! Se podia, eu não sei, mas eu fiz. Que deu. Que eu aproveitei. Não pergunta, essas coisas a gente não pergunta, a gente faz. Ai, que bom, não é? É assim que tem que ser, não tem outro jeito. Eu curti muito. Ah, que bom. O primeiro concurso, se eu estiver errado, você me corrija, porque assim, gente, eu não faço pauta pra gente conversar e ter essa descontração e ter esse papo gostoso, né? Foi o Musa do Fusca? Foi, que você foi jurado. Foi. Foi em 2014. E aí, de lá...
8 anos já. Faz 8 anos. Foi abril de 2014. E aí foi depois de lá, né, eu sempre falo isso, que você me chamou no escritório, lembra? Lembro. Ali em cima. E aí o Gil me falou na época que eu tinha um negócio, que eu podia viver de concurso. Ele me deu uma puta ideia, só que na época eu não tinha essa cabeça. Não, mas e a gente outra, nunca tem. E eu não enxergava. Eu tava seguindo assim, eu vou seguindo os caminhos, né? Eu não tenho muito... Hoje eu tenho mais, agora eu tomei noção do que a página se tornou. Da importância daquilo que você faz. Na época... As pessoas não dão importância para as coisas que fazem. Não. E eu tomei muito cuidado para fazer bem feito, né? Mas eu não tinha noção, eu não tinha ideia, eu não imaginava a proporção que aquilo podia tomar. E aí quando você me deu esses conselhos, eu saí de lá assim... Nossa, como assim? Será que é tudo isso mesmo? É como se você tivesse falado assim, vai ter uma viagem pra Lua. Aí eu, pra Lua? Como que eu vou pra Lua? Sabe uma coisa que você nunca pensou? Me marcou tudo que você falou, todas as palavras que você falou, mas eu não tava sabendo encaixar na realidade. Sim. Aí conforme foi passando os anos, passou um ano, eu acho que uns 3 anos depois que eu... agora entendi que realmente é como tudo... funciona. Porque você já tem, com a sua experiência, você já conseguiu enxergar além, e eu tava começando. Então, aí, depois de uns 3 anos que caraca, realmente é um negócio que não tem limite, né? Não. Vai tomar a proporção que eu fizer tomar. Aí, em cima disso, eu quero dizer uma coisa. O Jonathan falou que eu dei conselho. Na verdade, não foi conselho, né? A gente bateu um papo gostoso, descontraído lá e foi um direcionamento. E, muitas vezes, as pessoas não aceitam o que de pai, de mãe, ou de professor, ou até mesmo de um amigo... as coisas que são ditas, né? Porque justamente por não terem a visão. E dizer, não, isso é utopia. Eu nunca vou fazer isso ou passar por isso. Engana-se quem pensa assim. Porque a partir do momento que você mergulha dentro de uma situação e leva a sério como ele levou, e se especializa e se profissionaliza, acaba virando referência no Alto Tietê. Não é isso? A gente vai falar mais disso tudo. Eu tenho imagens para mostrar para vocês. Calma aí que vocês vão ver. Todas as misses, os 10... 9, 10? Hoje são 10. 10 concursos que ele promove aqui no Alto Tietê. A gente vai para um pequenininho intervalo e voltamos já. Autoescola Técnica e CFCA Técnica Suzano. Tradição desde 1952 em formação de condutores. Contamos com uma moderna frota de veículos e instrutores altamente qualificados. Autoescola Técnica, a última palavra em habilitação. Solicite um orçamento. Residencial Caxangá, 2 dormitórios com um elevador e uma vaga de garagem. O conforto que a sua família merece, com playground, espaço pet, área de churrasco, salão de festas e muito mais. Entrada parcelada em 36 vezes. O empreendimento Gênia, 30 anos construindo qualidade. Se você procura um lugar aconchegante, uma refeição deliciosa com variedade de pratos, esse é o lugar certo. Buffet Restaurante Arnaldo Pesuol. Acesse nossas redes sociais e conheça mais sobre os nossos serviços. Arnaldo Pesuol, trabalhando com amor em todos os eventos. O papo descontraído de hoje é com Jonathan Vilela, lembrando, mais uma vez, nós estamos pelo Facebook, YouTube, Instagram e pode também nos ouvir pelo Spotify. Procura aí, @Diário de Suzano ou Diário de Suzano, que você vai nos encontrar. E no primeiro bloco, o Jonathan falou da história dele, né, de dança como bailarino. Nós não falamos, você parou de dançar por causa de um problema no joelho. Sim, eu tive, enquanto eu dançava, quando eu morava na Inglaterra, inclusive, eu machuquei o primeiro joelho, o joelho direito. Aí fiz cirurgia, voltei a dançar. 1,90 m aí? 1,88 m. Não chegou no 90. Meu irmão tem 2,4 m. Mas com esse topete ele chega em 95. Não é? O seu irmão tem o quê? 2,4 m. Eu olho pro meu irmão assim, olhando pra cima. Eu acho que todo mundo deve perguntar pro irmão dele: por que você não jogou vôlei? Basquete. Você não joga Nossa, basquete? Quando eu era criança, Gil, eu falei assim, nossa, a única opção que eu tenho na Pegou vida é ódio jogar de basquete. Nossa, quem é alto só serve pra jogar basquete, era a única coisa que eu ouvia. Porque alto, né, é tão raro. Hoje já não, que hoje virou uma fábrica de gigante, né? Hoje é uma fábrica, mas no passado, aí não muito distante, não era tão comum encontrar
homens com estatura de 2 metros, né? Era um pouco raro. Bom, daí você teve um problema no joelho? Tive o primeiro e 6 anos depois, 2008 eu machuquei o primeiro. Aí depois, em 2014, eu machuquei o outro. Porque quando eu machuquei um, aí você começa a compensar no outro, né? Sim. Mesmo depois que estava saudável. Mas já. continua dançando, não? Aí depois do segundo eu parei. Que daí eu falei, não vou enxergar esse sinal, né? Entendi, não é mais pra eu dançar. Entendi. Na época eu não aceitei, né? Não queria, fiquei triste, fiquei mal durante muito tempo. Claro. Mas aí eu comecei a entender que eu acredito muito em sinais, assim, na lei do retorno, enfim, da forma Sim. que cada um acredita, né? Claro. Tem gente que linka com religião, enfim, não importa a forma que você acredita, o importante é você acreditar Acreditar e seguir nos o caminho. sinais da vida, acreditar nos sinais de alguma forma. E eu acredito muito nisso. Daí eu comecei a entender que a vida, o universo, enfim, né, tava me encaminhando para Tava te aquilo. dando um sinal. Tava me dando um sinal de que era para eu não focar na dança e focar no que estava se abrindo. E foi bem na mesma época. 2013, 2014, quando a página VIP começou em 2013. Ah, não falamos da É. página VIP. Ele começou com a Érica Chiuchi no jornal Oi Diário. No Oi Diário. Que não era diário na época, hoje também não é. Mas hoje tem um nome Oi Diário. E 2013, 2014. Só que eu ainda tava na dança, tava aquela fase, né? Não tava sabendo aproveitar. E quando eu machuquei, aí machuquei o outro joelho, rompi o menisco dançando no palco. Caramba. E aí... E a dor? Rompi, nossa. Não, na hora eu não senti, porque Ah, eu não? dancei. Tava quente. Eu ouvi o barulho. Eu ouvi um... No palco, eu dançando, eu ouvi o barulho. Só que eu não senti, porque tava quente. No outro dia, quando eu acordei gritando de dor, assim, foi horrível. E aí eu fui entendendo, né? Eu fui focando, fui entendendo essa parte, aí Tinha comecei a focar. médico no navio, essas coisas? Não, isso foi aqui. Ah, não foi no navio mais. O primeiro foi no navio, o segundo foi aqui. Foi aqui já em Suzano, foi aqui no Brasil. E aí eu comecei a focar na produção. Tá, não vou mais dançar, né? Não vou, porque é muito desgastante. Quando você faz cirurgia, não volta mais igual, enfim. Aí eu resolvi focar... Mas você fez cirurgia? No primeiro sim, no segundo não. Tá Porque ferrado eu fiquei... até hoje? Não, aí depois ele, né, demora muito mais, claro. Reconstituiu. Pra dançar não dava, Não. mas como uma pessoa... Quando eu machuquei o primeiro, o médico até falou, ó, se você não fosse bailarino, né, pra uma pessoa normal, você ia ter esse problema. Não é normal. Esse problema lá mais pra frente. Mas como bailarino força, porque bailarino faz coisas que o corpo... que você não imagina, assim, né? E aí força muito mais. Então, por isso que eu acelerei o desgaste do meu joelho, né? Entendi. Aí, o primeiro concurso foi do Musa do Fusca, por conta do pai dele. O pai dele era aquele camarada louco que rebaixava os carros, transformava os Fuscas. Você não tem nenhuma foto para mandar? Tenho, eu mando. Tem várias. Você vai ver uma outra foto aí do que o Magrão fazia com os carros. Teu pai era referência, né? Era. Não só no Brasil, ele importava Fuscas, vinha gente de fora encomendar Fuscas. Porque ele foi Morreu novo demais? 57 anos. Ele Morreu muito novo. Fez 10 anos no mês passado. Em maio? Foi maio, Maio. Fez 10 anos. Passa muito rápido, né? Muito rápido, eu lembro o dia que ele morreu. Ele era bastante referência na área, né? Que ele foi um dos... Meu pai era... A criatividade eu puxei dele, né? Tudo que ele fazia, ele tinha que inventar uma forma diferente de fazer aquilo. E aí ele fazia muito bem feito, né? Então daí vem esse meu jeito de tudo querer... Quem que era mais bravo, seu pai ou sua mãe? Ah, meu pai. Seu pai? Meu pai. Mentira. Demais. Tua mãe baixinha, retada, não era brava? Não. É mesmo? Meu pai era muito mais bravo. A gente tinha uma relação complicada, inclusive. É mesmo? Meu pai era um homem maravilhoso. Ele era um pai maravilhoso. Ele Sim, foi um homem sim. maravilhoso. Mas ele era muito bravo. E por eu ser gay, ele não aceitava. Então ele... Não é que ele era bravo, né? Ele percebia, não tinha como não perceber. Mas vocês tinham essa conversa? Não. Pai, eu sou gay. Então, ele descobriu quando eu tinha 17, 18 anos. Aí ele começou... Mas desde criança, eu fui uma criança... Eu nunca escondi que eu era gay. Eu, com 4, 5 anos eu dançava. Eu queria ser a Xuxa. Tá. E não é nenhuma piada. Eu queria ser a Xuxa, real. Tá, claro. Loira, né? Loira. Todo mundo queria ser Paquita, né? Na época, eu queria ser a Xuxa. A Xuxa. Imagina que ele ia ser Paquita. Não, eu quero estar na frente. E eu brincava. Minhas primas eram as Paquitas e Lógico. eu era a Xuxa. Você era a Xuxa. E aí meu pai... não sei como, meu pai não né, tinha dúvida que eu era gay. E aí ele sempre foi muito bravo comigo, porque na cabeça dele ele achou que se ele me domasse, né, eu não ia ser gay. Mas era um esclarecimento que os homens do passado não tinham. E até hoje muita gente não tem. Não, mas ainda não tem. Ainda não e tem. é isso, as pessoas têm que entender que ninguém vira gay. Ninguém vira, não é um amigo, não é assistir, ver um beijo gay na televisão. Ninguém vira o que não é.
né? Sim. Se você percebe que seu filho é diferente, você que tem que procurar entender, não tentar fazer o seu filho mudar, né? A gente tem que entender que as pessoas são diferentes. Tá dado o recado. Né? A gente tem que quando a gente tá errado, a gente tem que se corrigir, não tentar corrigir. Mas isso foi um problema pra você, John? Aceitação? Não. Não, eu nunca tive problema. Nunca teve Mesmo problema. com meu pai não aceitando e sendo Sim. bravo e brigava e ele me castigava, enfim, várias coisas assim. Nada grave, assim, não tenho nenhum trauma com meu pai. Mas ele sempre foi muito bruto. É uma situação, às vezes falar porque fica... eu tenho trauma. Porra, meu, que trauma? Resolve essa pendenga que você tem com você, com seu pai, com sua mãe, com o inferno, seja lá com quem for, e viva! É. Não dá pra carregar trauma. Porque... É difícil. É difícil, Gil. É que eu sempre fui muito rebelde, sempre. Mas tem que se resolver com aquela questão que você tá te incomodando. Mas é que quando envolve família, assim... eu não sei porquê, eu não sei de onde vem, assim. Eu sempre fui muito rebelde, não de fazer nada de errado. Mas, Sim. assim, eu sempre fui muito bem resolvido comigo mesmo. E pra Entendi. mim, se não fazia sentido, eu não concordava. Mesmo criança, eu lembro que eu com 8, com 9, 10 anos, meu pai não deixava eu brincar com um amigo, por exemplo, que era um amigo que ele via que era gay na rua. Eu ia e brincava, porque na minha cabeça, por que eu não posso brincar com meu amigo? Posso sim, eu ia escondido, eu pulava o portão, e eu ia brincar com meu amigo, não estava fazendo nada de errado. Né? Então, pra mim, eu sempre fui muito bem resolvido e sempre enfrentei meu pai. Entendi. Mas tem gente que não é assim, tem gente que absorve, tem gente Então, que... absorve o problema. Tem gente que ao invés de se impor, que era o que eu fazia, a pessoa vai se retraindo. Então, assim, só que isso vai da pessoa, né? Não tem como a gente... Os problemas virão. Ô, John, vamos falar dos concursos. Mas fica o carinho, o amor, né? Pai é pai, mãe é mãe, sim. E fim de papo. Primeiro concurso. Depois veio o quê? O primeiro foi o Musa. O Musa. Quando eu comecei o Musa, Gil, na verdade eu queria voltar com Miss Cerejeira. Que quando eu comecei a trabalhar com jornal, como colunista, eu comecei a perceber que eu tinha uma ferramenta ali, eu não entendia muito ainda, né, como eu te falei. E aí eu quis voltar com Miss Cerejeira, porque quando eu era criança, eu queria ser Miss Cerejeira também. Não sei porque eu nunca consegui. Por que você Meus pais nunca me inscreveram pra ser Nunca. Miss Cerejeira, não. Mas não tem que ser oriental, Miss Cerejeira? Você ia dar um jeito, né? Eu adorava ir assistir o Miss Cerejeira. Eu ia pra festa cerejeira só pra assistir. E aí, quando eu comecei a ser colunista, eu queria voltar com o concurso, porque aí tava juntando área artística, produção, colunismo, tudo que eu gostava tava ali. E aí eles não me deram abertura, né? Mas também na época eu não era conhecido, não tinha um portfólio, né? Claro que eu entendo. Aí eu fiquei 3 anos até eles entenderem que eu tinha um gabarito ali pra voltar com Miss Cerejeira. E aí por isso que eu criei o Musa. Eu só criei o Musa porque eu falei, então tá, já que eu não posso, já que eles não entendem, né, que eu tenho potencial para voltar com Miss Cerejeira, então eu preciso mostrar para eles que eu tenho. Que eu vou fazer. E aí eu aproveitei a abertura que eu tinha no concurso, no evento do meu pai, que meu irmão tava tocando na época, ainda toca, inclusive, e criei o Musa do Fuça Clube, criei o primeiro, foi muito bacana. Foi. Aí no segundo ano... Boa repercussão. Fez algo inédito. 2014 foi o primeiro, 2015 foi o segundo, 2016 foi o terceiro Musa. Aí depois de 3 anos, e todo ano eu ia lá no Bunker, direto. Eu mandei, sei lá, a gente falou umas 20 vezes nesses 3 anos. E aí depois do terceiro Musa, aí por conta do Reinaldo Katsumata também, que ele tinha contatos lá, ele me via, né? Hoje ele é o presidente hoje ele é o presidente, na época ele era da diretoria. Sim. E aí ele que me ajudou lá, para eles entenderem que eu tava levando meu trabalho a sério. E aí em 2016 veio o segundo concurso, que foi o Miss Cerejeira. E aí, em 2017, veio o terceiro, que foi o Rainha das Nações, que daí o pessoal do Rotary, quando viu o Miss Cerejeira, gostou, pediu para eu fazer lá. Voltou também, que era um concurso tradicional do Rotary Clube de Suzano, que havia deixado de acontecer, por sei lá por quê. O Miss Cerejeira não acontecia há 8 anos, se não me muito engano. tempo. Há 8 ou 10 anos, quando eu voltei em 2016. O Rainha das Nações também não acontecia, acho que mais. O Rainha das Nações fazia Eu mais cheguei a ainda. produzir das Nações com a Nadir da Cunha, lá no século passado. Lá no século. Mas assim, era muito trabalhoso, tinha um conceito que, né, não podia se mexer, mas enfim. Hoje você mexeu, você deu uma transformada, fez tudo, as faixas, começou... Se ele pegar a primeira faixa, pegar a última faixa, vocês vão ver a evolução. Vocês vão estar vendo imagens aí das meninas que ele está falando, não sei se nessa mesma ordem, mas vocês vão estar vendo aí. Depois. Isso, 2017 Das veio o Rainha das Nações, o primeiro. Aí, 2018 veio o Miss Suzano, com a ajuda do Irineu.
Irineu Júnior, fotógrafo. Forças e fizemos o primeiro... O primeiro ano não teve concurso, foi só indicação. Uma a gente fez uma indicação. seletiva fechada. E a eleita foi a mestiça. A Jéssica Kiyomi. Linda, que menina linda. Hoje ela tá estouradaça. Foi o primeiro. Aí 2019 deu um boom, porque em 2018 eram 4. Foram 4 concursos. Aí 2019 de 4 foi para 8. Que daí veio, deixa eu ver se eu lembro, veio Miss Nordestina, veio Rainha do Oktoberfest, veio Drag Queen do Ano e mais um que eu não tô lembrando. Miss Mogi. Miss Mogi. Como a gente passa aí pro mundo, né? Mogi das Cruzes também é uma cidade que eu tenho um carinho muito grande, o Jonathan também, e já promoveu 3 Mogi? Foi o segundo agora. Segundo agora. Era pra estar no quinto, né? Mas ficou um tempo sem, né? Ficou um tempo sem, né? E aí 2020, aí veio pandemia. Né, 2019 deu o boom, aí 2020... 2019 também... Isso eu tô falando só os concursos principais, tá? Mas tem o Cantor Revelação, tem o Cantora, tem Influência Revelação, Marcador Revelação, tem os infantis. No total são mais de 20. São 27, se eu não me engano. Concursos? Mas os principais... Começou com umzinho, tá vendo? Por Hoje isso que a gente 20. tem que acreditar. Quando as pessoas falam, né, que... isso não é para mim, não serve para mim. Quem disse que não é para você? Quando você não acredita, em 10 anos, tem 27. 10 anos de concurso? 8 anos. 8, desde 2014, 8, 2014, 8 anos. 8 anos? 20 e poucos, Caramba, mais de 20, certeza. Caramba. Porque aí tem os mirins, tem os menores, tem os online, tem a embaixadora, que foi a última que surgiu. E aí os últimos que vieram foi durante a pandemia, né, que a gente mais fez foi pensar, daí eu comecei a tirar alguns projetos da gaveta, né? Porque não dá tempo, né? Tipo, outro conselho que você me deu também nessa mesma conversa, você falou, aceita tudo. Aceita tudo. Tudo! Você não sabe que vai dar certo? Exatamente, que aí com o tempo, você falou essas palavras, com o tempo tem coisas que não acontecem. É um lema meu e do Nelson Obispo. Aí eu lembro que você falou, o problema é quando as coisas acontecem, aí você tá se arda. Mas aí... Seguindo o conselho do Gil, aceito tudo, então não dá tempo de fazer, né? Aí na pandemia eu comecei a pensar, a tirar algumas ideias, daí vieram os 2 últimos, que foi o Miss Afro e o Miss Plus Size. A gente vai falar mais disso. E como funciona o concurso que ele faz? Né? Vinícius de Moraes já dizia, me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Ele tem uma outra conotação. A gente vai para um pequeno intervalo comercial, já volta. Conforto, estilo e elegância são ingredientes que compõem a nossa marca. Na Girassol Moda Plus Size, você encontra os looks perfeitos para todos os momentos. Peças do 44 ao 56, como vestidos, calças, conjuntos, saias, blusas e muito mais. Girassol Moda Plus Size, tamanhos reais para mulheres reais. Daniele Mello Estética Avançada e Beleza, um espaço completo para atendimento personalizado voltado para estética corporal e facial. Somos especializados em alongamento capilar. Venha descobrir a liberdade e a perfeição da técnica de Mega Hair Nanotech Invisível. Siga as nossas redes sociais. Daniele Mello, realçando o brilho que já existe dentro de você. Revendedor Okabe, autorizado Ultragás, a distribuidora líder em gás do Alto Tietê. Nosso modelo de negócio é focado em você, cliente, no produto de melhor qualidade e na agilidade de entrega. Tudo é pensado para você se sentir exclusivo. Peça já o seu 0800 019 1183. Loja Nobre Bebê, móveis infantis e enxovais. Tudo que o seu bebê precisa está aqui. Avenida Armando Salles de Oliveira, 683, Centro de Suzano. Enviamos para todo o Brasil. www.lojanobrebebê.com.br. Voltando, o último bloco com Jonathan Vilela. Ele vai desvendar agora qual é o motivo que ele se embasa para fazer os concursos, que eu falei da frase do Vinícius de Moraes, né? Que eu respeito, tenho um carinho muito grande. Lembramos agora aqui que em 2013 eu fiz um show cantando só músicas e falando os poemas de Vinícius de Moraes, que eu adoro, mas enfim, me perdoem as feias, mas beleza é fundamental. Isso foi uma fase na vida, né? Ainda não existiu o empoderamento da mulher, a mulher ainda era um objeto, que a mulher foi tratada como objeto durante
séculos, acho, né? Até pouco tempo atrás. E Ainda é. E ainda é, Não. isso que eu ia falar. É. Não, ainda Hoje é. eu não quero falar desse assunto porque eu não gosto de falar de notícias tristes, mas hoje, essa semana, né, tá acontecendo aí, teve o caso de aborto, de estupro, e aí você vê que a mulher é sempre a mais prejudicada, né? Pois é, mas coisas absurdas. essas pra coisas ver o quanto isso é precisam grave. mudar, né? Precisa. E se não Precisa. gritar, se não botar o dedo na ferida e não falar, mas enfim, o Jonathan partiu para outro quesito. Explica pra gente por que você partiu para outro quesito e qual é a maneira que você faz com que as meninas se comportem num palco. Tá. Meninas até com autismo já participaram. Sim, aluna. Bem legal. Tudo parte, Gil, o que eu falei quando eu era criança. Para mim, se não faz sentido, eu não consigo fazer. Não consigo. Não há quem me bota na cabeça fazer algo que para mim não faz sentido. Eu preciso entender, eu preciso fazer com propósito, sabe? Tudo que eu faço bem feito, eu quero dar o meu melhor. Quando eu comecei a fazer os concursos, eu estava focado na produção, no evento, né? Eu estava focado na parte artística. Conforme foi acontecendo, primeiro, no terceiro ano, 2017, depois do segundo Miss Cerejeira, que daí eu comecei a entender, tá, agora eu já entendi mais a engrenagem dos concursos, né? E só que daí tava faltando algo. Tava faltando algo que pra mim... Esse algo não existia até então em concurso nenhum, tá? Não, mas sabe quando você faz algo que... Eu sei. Você come alguma coisa, tá faltando um tempero, você comeu... Sabe, você vai num lugar e faltou aquela experiência. Tava faltando algo. Né? Para o público estava tudo muito legal, a questão de produção estava bacana, mas estava faltando uma essência. E aí eu fui sentindo, foi muito, eu fui sensitivo, assim, fui percebendo o que ia fazer a diferença. O que ia fazer a diferença para as meninas, para a sociedade, para mim. Aí eu fui agregando, assim, aí demorou uns 3 anos até eu chegar no formato que é hoje, que ele começou a engatear em 2018. Uhum. Aí eu percebi ali de fato, daí em 2019 eu coloquei em prática, comecei a testar, todos os concursos de 2019, quando foram aqueles 8 que deu boom, eu já comecei a testar com esse formato, e hoje realmente assim, é o maior diferencial da Academia de Miss, da página VIP, que é esse formato da gente fortalecer o empoderamento feminino, o autoconhecimento, as mulheres se conhecerem, na verdade. Então, eu não coloquei mais padrões estéticos, não tem mais, antes eu até limitava por conta, porque ela ia para Miss São Paulo e tal. E aí eu me desvinculei, porque eu comecei a fazer só da forma que eu acredito. E eu acredito e é a forma que eu estou vendo na prática o resultado, né? Que aí dá mais força para o que a gente acredita. E eu realmente estou vendo quantas mulheres saem transformadas da experiência da Academia de Miss. Porque eu sempre falo, não adianta elas estarem na final, né? Todas elas são bonitas. Aí na final elas vão estar produzidas, cabelo, maquiagem e tal. Por fora ela vai estar linda. Mas aí por dentro ela não acredita naquilo, né? Todo mundo, não precisa ser mulher, né? Todo mundo tem dia que você olha no espelho e você não tá se sentindo bem. E aí, às vezes, a pessoa até te elogia, tá, mas você tá assim, nossa, a pessoa me elogiou, né? Tá cumprindo o papel apenas. Mas a beleza tem que vir de dentro para fora. Então, o meu maior foco desde 2018, né, tá sendo isso de fortalecer o preparo emocional. Mas daí, então, aí você dá um treinamento, você dá... eu sei de meninas que fizeram parte de concurso, eu sei porque elas falaram no palco, que foram estupradas, outra que tem autismo, para superar a dificuldade dela. Uma que fez a própria roupa, ela fez o próprio vestido dela. Então, cada dificuldade que as pessoas superam e vão, então assim, então você dá um treinamento para elas. Gil, sabe o que é o treinamento? É simplesmente conversar. Simplesmente conversar. O que é mais falado, né, dos nossos concursos depois que as meninas passam, elas saem, o que elas mais falam das rodas de bate-papo que a gente promove. E realmente esse é o diferencial. Porque as pessoas acham que precisa ter uma especialização, acham que a gente tem psicólogo, acham que a gente formação psicológica. Cara, claro que é importante, a gente leva tudo isso muito a sério. Sim, né? A gente tem uma série de cuidados, é tudo muito estudado, tudo muito bem pensado. Mas é o simples fato da gente ouvir. Ouvir a pessoa e aconselhar de uma forma sincera, realmente ouvindo e absorvendo o que ela está falando, e se envolver com a história das meninas. Então, quando eu trouxe essa humanização para os concursos, foi aí que começou a vir o propósito maior ainda, porque daí eu me sinto muito melhor fazendo isso, porque eu sei que eu estou fazendo a diferença. Um bem na vida muito das grande. Meninas. Estou fazendo parte também da história, porque nisso que a gente falou de mulheres serem tratadas como objeto, mulheres serem tratadas como boneca, eu falo para as meninas que eu estou começando uma onda, né? E aí vai a partir delas, cada concurso tem 10, 15 mulheres. Então, cada mês ali são 15 mulheres que eu estou
tentando fazer elas enxergarem isso, né? Que elas são donas da própria vida, que elas não têm que seguir padrão de ninguém, que homem não manda nelas. Gil, homem que bate em mulher, cara, você não tem noção o quanto isso tem. Tem. Homem que bate em mulher, estupro, mulher que não tem oportunidade de emprego por machismo, enfim, uma série de coisas que eu não gosto muito de falar da parte de notícias tristes, assim, mas assim, são coisas que têm que ser faladas nos espaços em que se cabe isso, e as mulheres não têm oportunidade de serem ouvidas. E às vezes, muitas vezes, quando elas vão falar algo, elas não são ouvidas, porque elas são as vítimas. Mas olha a roupa que você tá. Mas olha o jeito que você falou, né? Alguns homens fazem a mulher acreditar que elas estão erradas. Sim. Em agir, se vestir E muitos, viu? maneira. Muitos, Gil. Eu Muitos. Eu vejo o meu trabalho, eu trabalho com isso, eu vejo quanto isso tem. Ainda temos tempo de falar. Nós estamos em junho está acabando. Inverno chegou, né? Essa semana aí vai ser meio fria, meio quente, nós não sabemos. Mas o próximo concurso é agosto? Julho. 23 de julho é o Miss Cerejeira. Miss Cerejeira em julho e agosto, Aí, tem a festa nordestina? Isso, no dia... A festa nordestina é 5, 6, 7. Festa nordestina é 5, 6 e 7. Ou é 6, 7, 8? 5, 6 e 7, porque o concurso é no sábado, dia 6. Tá. O Miss Nordestina. Esse vai ser o terceiro Miss Nordestina. Tá. Então nós temos agora... inscrição já encerrou? Já, pra porque cerejeira, a inscrição pra é outro formato também que eu faço. A gente faz 2 inscrições ao ano, e aí a gente tem um workshop preparativo antes. Mas daí vem assim, participam 10, 15 meninas, mas se inscrevem em quantas? 20, 30, 40? Bastante. Cada inscrição tem em torno de umas 100 mulheres, cada grupo. E a pré-seleção? Então... É um problema. O primeiro é complicado. Só que daí, assim, eu faço 2... Isso eu implementei esse ano, inclusive. Antes a gente fazia uma por ano. Antes, né? Começou em 2019. Em 2019 eu fiz uma, aí o ano passado eu fiz outra, daí eu sempre estou muito atento a ver o que tem que melhorar. Mudar, né? a gente tem que seguir... Constante, tem que seguir o constante. fluxo. Não dá para focar numa ideia e não querer mudar, atualizar. Então, eu percebi agora, a forma que a gente vai testar, vai fazer 2 ao ano, sempre em janeiro e julho, mais ou menos. Que a gente vai abrir 2 grupos de inscrição para os concursos determinados, né? E aí a gente vai fazendo encaixes de acordo com o perfil de cada menina. Né? Você direciona, por exemplo, você tem perfil para o Miss Cerejeira, você tem perfil para o Nordestina, você direciona? Sim. Quando eu falo perfil, não é nem o perfil estético, não é tá? perfil Porque estético. não tem perfil estético Tá. para nada. O único, assim, quando eu falo perfil, é assim, o plus size, sim, que daí tem o perfil estético, que são para belezas plus size, o Miss Afro para mulheres negras, o Miss Cerejeira tem que ter ascendência japonesa. Oriental, claro. O Nordestina não é obrigatório, mas a gente dá preferência para quem tem alguma tem família, uma que tem alguma ligação com descendência. estados do Nordeste. Então, quando eu falo perfil, é isso, né? Mas o Rainha das Nações é perfil livre, o Musa é perfil livre, as cidades, né? O Miss Suzano Miss Mogi eu também mudei uma coisa, porque antes a gente abria inscrição para o Miss Suzano Miss Mogi. Agora não. Como eu percebi que é o que as pessoas mais querem, então eu dei uma dificultada. Então só participa do Miss Suzano e Miss Mogi agora, até por questão de mérito também, né? Porque a menina vai representar a cidade, né? Então, Descendo é a Marília. Marília Nicásio, a nova Miss Suzano. Foi esse mês, comecinho do mês. Então, para participar do Miss Suzano e Miss Mogi, as meninas já têm que ter passado por algum outro concurso. Que daí elas já têm a experiência da academia de Miss, né? Já evoluíram, porque quando passa pelo processo, assim, elas saem muito transformadas. É bem legal de ver a evolução delas do primeiro ensaio pro dia da final, assim, ela é totalmente diferente. E então, quando elas voltam para concorrer ao Miss Suzano e Miss Mogi das Cruzes, elas já têm essa consciência maior de quem elas são, o que elas querem, por que elas estão ali, o que elas vão fazer com o título. Porque o que eu mais gosto de trabalhar é isso. O que você vai fazer com o título? Todo ensaio eu pergunto para elas. O que você vai fazer com o título? Por que você quer ser Miss? Se é só por ego, então não tem por que você ganhar. Porque você vai ganhar, vai colocar na tua parede, ganha um título, fechou. Agora, se você quer... Eu falo que a faixa tem que ser o título, né? Ele tem que ser um megafone. Você tem que ter um propósito. Tem que ser usado em benefício próprio da coletividade. Tem. E você tem que se posicionar perante a sociedade. Exatamente. Senão não adianta, né? Tudo, né? Tudo na vida, né, John?
Isso que a gente estava falando das mulheres serem tratadas como objetos, tal, antigamente a gente tem aquele tchau de Miss, né, que hoje é meio satirizado. Isso não existe mais, né, porque antigamente tinha isso porque a mulher era literalmente uma boneca, né? As Misses lá, quando surgiram, até os anos 90, acho que anos 90 começou a mudar um pouquinho, né? Que daí eles começaram a entender que as Misses eram mulheres. Sim. Não era boneca, né? Pra ficar lá dando tchau de boneca. Então, hoje uma Miss, ela tem que entender que ela não é só uma boneca bela, recatada do lar, né? Uma Miss hoje é uma representante das mulheres. Né? Ela tem que ter voz ativa, ela tem que saber o que é ser uma mulher empoderada, ela tem que usar a voz dela. E tem mulheres que já são mães e participam, né? Tem. Então, eu quebrei todos os estereótipos, Gil. Não tem limitação nenhuma para participar da Academia de Miss. Até a idade, agora é de 21 a 38 anos. Então, tá vendo? Às vezes é um sonho da sua vida que você não pôde quando tinha 20, mas tá com 30 e pouco, pode participar. Não é isso? Porque a Academia de Miss é para mulheres reais. Para mulheres reais e para mulheres que queiram se descobrir ou fortalecer, né? Às vezes você já tem um sonho, mas você não teve oportunidade, né? De falar sobre aquilo, de colocar em prática. E quem quer seguir a página VIP é @página VIP. Página VIP, No Instagram. Isso. E tem o perfil específico da Academia de Miss, que lá só tem o conteúdo dos concursos, né? Que é a Academia de Miss também, no Instagram. É isso. E fica aqui para você essa mensagem, né, subliminar aí, que justamente como o Jonathan começou falando aí, que ele não entendia muito como que seria tudo isso, 8 anos atrás, e ele fez o primeiro concurso timidamente, acreditando que aquilo pudesse ser só aquilo, mas depois ele viu que não, foi crescendo, e ao longo desses 8 anos aí, ele potencializou, ele acreditou, ele investiu, e se você não acreditar em você, nem sai de casa. Ninguém acredita, é o que eu falo para as meninas. Pode. Você já fez algum concurso para terceira idade? Não, estão me pedindo muito. Porque as pessoas não pensam na terceira idade. Ela está falando da terceira idade, que se ele fez concurso para terceira idade. Eu sei quem costuma fazer é o SASP, né? Que a nossa primeira dama Larissa Xuxi é dirigente. E são concursos que, assim, deixa a mulherada, a homarada, né, também, porque tem a Miss e o Mister terceira idade, né? E deixa eles lá em cima. Mas tá aí, a terceira idade. Sim, estão me pedindo muito. Falta um para a coleção dele. Não, como eu disse, eu tenho vários projetos. Minha cabeça, Gil, você não tem noção. Minha cabeça parece divertidamente lá, cheio de coisas explodindo. Assim. Mas de Mister também não tem, mas né? Porque prática, tem o de Mister aí que escolhe os homens com os peitão, com as barrigas do tanquinho. Mas aí é outra coisa. Não, vai ser meio arriscado. Tô brincando. É que trabalhar com homem é diferente, então eu ainda não sei. Eu não sei como que vai ser trabalhar com homem, entendeu? Entendi. Porque com mulher, a mulher é mais sensível, né, digamos assim. Não estereotipando, mas a mulher, ela tá mais aberta a falar sobre sentimentos. Quando a mulher tem um sonho é muito mais prazeroso participar, e as músicas, o cabelo, a maquiagem. O homem já não tem. E com o homem ainda tá... Isso pode ser um bloqueio meu por enquanto, né? Eu preciso achar um formato... Mas com esse tanto de concurso... De fazer os... Não, fora tempo, né? Fora tempo, mas eu preciso pensar num formato... Porque eu acredito que não vai ser o mesmo formato. Eu não vou ter a mesma abertura com os homens, de falar sobre traumas, falar sobre teu sonho. Né? E o homem fala menos do que a mulher. Então, né? acho que nessa entra um pouco do machismo, criação, que o homem não pode chorar, enfim, essas baboseiras, né? A gente não tem isso, mas a maioria tem. Então, como que eu vou inserir? Verdade. Mas é um projeto, tem planos. Acredite em você, no seu potencial, acredite nas coisas que você pode realizar. John, queria agradecer muito, viu, você ter vindo aqui. A gente chegou a fazer uma live durante a pandemia. Sim, até brinquei. A gente fez o ano passado a gente gravou de pijama, né? Só com a camisa. Se levantasse, estava de cueca, se bobeasse. E agora o estúdio todo chique, que eu adorei a evolução. A gente está evoluindo. Só de poder estar perto dos amigos, né? Poder rever de novo, abraçar, coisa que a gente ficou aí 2 anos sem fazer, né? Brasileiro gosta, gente, de apertar, de beijar, de abraçar, não adianta, né? Obrigado, viu? Obrigado você, Gil. Deus te abençoe, que o teu trabalho se consagre cada vez mais e que você possa fazer cada vez mais pessoas felizes. Obrigado. A gente volta semana que vem. O podcast do Gil é um oferecimento de Laju,
Confeitaria Artesanal. Surpreenda o seu paladar com o menu encantador de criações da Chef Júlia. Estamos na Outlet Premium, rodovia quilômetro 45. Apoio Grupo Casa e Arte.